O ministro Alexandre de Moraes do STF manteve a prisão de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, presa preventivamente em 27 de janeiro de 2023 por envolvimento no 8 de janeiro. A defesa apresentou o quinto recurso para retirá-la da cadeia sob alegação de problemas de saúde, mas Alexandre de Moraes, relator do caso, rejeitou o pedido novamente na última quinta-feira, 27. Nascida em Tubarão, no sul de Santa Catarina, Fátima, de 67 anos, está presa na penitenciária sul de Criciúma. Falando no ministro nesta terça-feira em live realizada no Instagram, o desembargador aposentado Sebastião Coelho denunciou todos os abusos de poder de Alexandre de Moraes na prisão de Felipe Martins. Sebastião, que também é advogado, assumiu a defesa do ex-assessor de Bolsonaro em abril. A situação de Felipe, preso há 150 dias em Curitiba a pedido da PF com provas frágeis, tem repercutido na mídia internacional. A Polícia Federal alega que ele teria viajado juntamente com Bolsonaro ao exterior em dezembro de 2022, mesmo com inúmeras provas de que não viajou, além do fato de que viajar não é crime. Nós vamos mandar essa documentação para a Embaixada Americana aqui. Vamos fazer um dossiê e nós vamos pedir audiência, vamos lá entregar tudo isso. Onde que estamos? O senhor acha isso, que isso é digno? Que isso é respeitar direitos humanos? E respeitar a advocacia? Não é. Essa OAB federal covarde! Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês pela exaltação. A vocês. Ao ministro, não. A vocês. Eu quero pedir desculpa por ter me exaltado. E no dia 26, o ministro Alexandre Moraes... 26 de junho. Profere nova decisão, aqui no TS onde está, 26, não é isso? Profere nova decisão determinando uma série de diligências. Estou aqui, eu imprimi a decisão. Determinando uma série de diligências e desconsiderando o nosso recurso. Não disse nem sim, nem não. Determinou diligências para a TIM, para a Uber, tem aqui, tudo que nós requeremos, faz a defesa que queremos, sim. Mas o nosso recurso, ele foi manejado contra a decisão do dia 10 de maio. A nova documentação que nós apresentamos é uma outra história. Então o que é que ele diz? Determino isso, determino. Onde é que está aqui? Ignora outras coisas. Para poder decidir o agravo. Ou seja, ele não decide o agravo. Exatamente. Contra essa não decide. Aqui, vamos ver aqui. Não, relatório, decido. Decido. Aqui, ó. E aí, veja. Com essa decisão. No documento da Procuradoria, confirma tal. Aí ele disse aqui, ó. Palavra está na página 8 da decisão do senhor ministro. Talvez o senhor não tenha visto ainda, ministro. Agora só vive em Portugal, não é? Mas eu vou ler para o senhor o que o senhor disse. Se o senhor assinou sem ler, da sua assessoria. Olha o que o senhor disse daqui. Ante a dúvida sobre a eventual entrada do investigado. Como é que o juiz tem dúvida sobre o que decidiu e mantém a sua decisão? Isso é indigno. Isso é uma covardia. Eu fico revoltado com uma situação dessa. Isso é uma covardia, o que está sendo feito. Ante a dúvida sobre a eventual entrada do investigado. Aí ele continua. Aí vem aqui, eu não quis acreditar, nós somos pessoas experientes. Ele continua. A resposta da diligência por mim determinada ainda está pendente e poderá esclarecer definitivamente a questão. Como que o senhor, ministro, tem dúvida, diz que a diligência vai esclarecer e mantém preso uma pessoa sem um título formal? Não existe uma denúncia contra Felipe Martins? O inquérito não foi concluído. Né? Onde que estamos? Onde que estamos? O senhor acha isso, que isso é digno? Que isso é respeitar direitos humanos? É respeitar a advocacia? Não é. Essa OAB federal covarde. Concordo. Me deixa revoltado. Mas eu vou prosseguir. Como é que o senhor tem feito, ministro Alexandre de Moraes? O senhor não tem dado prazo de 2 horas sob multa de tal? O senhor não multou agora o X? Estabeleceu uma multa de 100 mil reais e elevou para 700 mil reais? O senhor não tem dado para todo mundo? Cumpre tantos dias? Por que o senhor diz aqui no final? O senhor diz, olha, a resposta ainda pendente para esclarecer definitivamente. Por que o senhor não disse Uber, TIM, Nubank, todos esses, enfim, em 48 horas apresenta a resposta? Aí o senhor diz, lá no final, onde está, após a vinda de todos os documentos requeridos pela Procuradoria-Geral e pela Defesa,
melhor se poderá analisar a matéria agravada regimentalmente, mas esses documentos são posteriores. Nós estamos recorrendo da decisão do dia 10 de maio, uma vez que a impressibilidade da referida prova. Quantos dias o senhor determinou? Não tem prazo. Hoje entramos no recesso. O senhor está trabalhando ou está de férias? Caramba. Está trabalhando ou está de férias? Responda isso para a população. Responda isso para a comunidade jurídica. Responda isso para esse Senado covarde, que é responsável por o senhor abusar de poder. Responda. Mostre para a população. Está aqui, ó. Eu estou mostrando o que o senhor disse. Após a resposta, uma vez, o senhor determinou algum prazo? Não determinou. Não é? Por quê? Isso daqui leva o senhor a alguns crimes que eu vou apontar aqui no final da nossa manifestação. Eu vou tomar uma água e, doutor Ricardo, por favor, trate da questão do I-94. Só complementando aqui, doutor Sebastião, e é interessante, né, doutor Ricardo? Todas essas provas que ele requereu, a grande maioria delas, nós juntamos os autos, tudo juntado. O mais interessante é que durante todo o processo, ele costumeiramente, nós juntamos uma prova, por exemplo, as passagens da Latam, vamos lá e juntamos, ó, Felipe viajou tal dia. O que ele fez? Não. A Latam, me diga se ele embarcou de fato. A Latam vem e confirma. Tudo bem, mas eu tenho que pedir outra coisa agora. E outra coisa. Esse é o problema da prova negativa. Esse é o problema de você ter que provar a sua inocência. Por isso é chamado de prova diabólica. Porque não tem o que você faça. Vão ser diligências intermináveis, porque está se tentando provar algo que não aconteceu. Sim. Então, assim, é isso. Então, assim, como o nosso processo, a gente sempre juntou as provas, trouxe novas informações, mas as provas da defesa, não existe paridade de armas mais. A defesa traz um argumento, não vale, eu tenho que consultar, ver se a Polícia Federal me traz e diz a mesma coisa. Como assim? Né? Eu quero confirmar se isso aqui vale mesmo. A gente sabe, a gente como advogado, a gente tem normas a seguir, a gente não pode simplesmente jogar coisas no processo. Então, é muito importante que as pessoas entendam. E esse I-94, que é uma prova a posteriori, né, que a gente juntou depois do agravo, inclusive, foi justamente que é o documento oficial, segundo o site, de onde a Polícia Federal ela fala, porque e tem esses pesos ali também, né? Na decisão dele, ele vem ali e fala, quando a Polícia Federal... Não, porque documentos obtidos no site oficial do governo americano, a Polícia Federal diz que ele entrou. Aí eles juntaram um tal de I-94 aí e diz que ele não entrou. Como se a nossa prova não valesse nada. Contudo, o mesmo site, porque o Travel History e o I-94 são retirados do mesmo site, do CBP. Só que um tem valor legal, que é o I-94, que o site diz que esse aqui é a fonte oficial legal. E o Travel History, esse aqui não pode ser utilizado para finalidades legais. O I-94, ele é o registro oficial, ou seja, ele diz, essa pessoa, com esse passaporte, entrou em território americano, por esse aeroporto, por aquele, tal dia e tal horário. É isso. A última entrada dele nos Estados Unidos, com essas informações, foi essa. É isso que o I-94 diz. Nós juntamos o I-94 dizendo o quê? Que Felipe Martins, a última entrada dele nos Estados Unidos fora em setembro de 2022. 3 meses antes da viagem em que eles supostamente colocaram que ele estaria numa lista. Porque foi isso, né? E antes do I-94, doutor Sebastião, a gente juntou a informação que o CBP, que é o órgão, como se fosse a alfândega nossa aqui, ela dizendo, não há registro de entrada de Felipe Martins em dezembro de 2022 por esse aeroporto de Orlando. A última entrada dele foi em setembro de 2022 por Nova York. Aquilo que o I-94 apenas carimbou e confirmou. Ou seja, e mesmo diante disso, né, o ministro vem na sua decisão ali e coloca
Bom, ante essa dúvida, que dúvida, senhor ministro? Que dúvida? Que, por enquanto, não está nos autos nada cabível, nada que faça sentido lógico, minimamente. Porque, até mesmo, digamos que, hipoteticamente, sendo bem... digamos que Felipe tivesse viajado com o Bolsonaro, né? Viajou com o Bolsonaro, sei lá de que jeito, foi no bagageiro do avião, sumiu lá, beleza. O trem de pouso. Digamos que ele foi lá no trem de pouso, fez que nem o Arnold Schwarzenegger lá no filme dos anos 80, pulou de lá, sei lá que jeito fez, e entrou por Orlando. Digamos que tenha sido isso. Bom, que não teria problema nenhum, porque não havia investigação em curso, o Felipe não respondia a nenhum processo, não tinha nenhuma restrição para sair do país, não haveria crime nenhum. Mas, digamos, ele saiu, foi lá. Só que no dia seguinte, já com a prova da Latam, ou seja, a confirmação que o ministro pediu que ele embarcou efetivamente, no dia seguinte, horas depois do que seria a aterrissagem dele lá em Orlando, como seria possível, do ponto de vista lógico, que ele estivesse aqui? Ele chegou nos Estados Unidos, deu um tudo de bom lá pro pessoal e voltou. Bom, que risco de fuga é esse? Não existe, simplesmente não faz sentido lógico. É só você entrar na lógica, não precisa você ir com documentação. É claro que a gente faz toda uma defesa aqui para ficar mais claro ainda o quão ridículo, o absurdo jurídico que é. O Silvio Navarro, hoje na Oeste, ele usou um termo ali que é o maior absurdo jurídico das últimas décadas. O caso do Felipe Martins. Entre na Revista Oeste, hoje teve uma entrevista da doutora Ana Bárbara, que está sendo investigada uma possível fraude no sistema migratório americano. Veja a gravidade disso. É como se um terrorista pudesse entrar nos Estados Unidos de alguma maneira sem ser identificado. É de uma gravidade tremenda. Aliás, doutor Ricardo, me ocorreu agora, nós vamos mandar essa documentação para a Embaixada Americana aqui. Vamos fazer um dossiê e nós vamos pedir audiência, vamos lá entregar tudo isso, do que está acontecendo. Então, para concluir, duas coisas eu vou falar agora, antes de entrar no habeas corpus. Primeiro, eu quero pedir desculpa a vocês pela exaltação. A vocês. Ao ministro, não. A vocês. Eu quero pedir desculpa por ter me exaltado. E segundo, me perguntaram aqui, até um amigo aqui no celular, Sebastião, tem no teu Instagram aí uma questão de uma vaquinha eletrônica para o Felipe Martins, para a despesa. Se é verdadeira, sim. A Bárbara, te atualizei, ela lançou isso lá na rede social dela e as pessoas, inclusive, já estão contribuindo. Isso, enfim, eu fui surpreendido, mas é necessário nesse momento, pessoal. Quem puder colaborar, colabore, porque é real, inclusive... está vindo para a minha conta pessoal e não da Felipe Martins, porque pode ser bloqueada, como vocês sabem, não é? Muito bem, vamos tratar do habeas corpus. Ingressando com o habeas corpus, 115 páginas de habeas corpus, 944 documentos. Em menos de 24 horas, o ministro Flávio Dino invocou a súmula 606 para dizer que não cabia habeas corpus. Ele esqueceu que, dentre essas 115 páginas documentadas, foram os documentos, em 25 delas, nós alegamos a omissão do ministro Alexandre de Moraes em decidir. Não é contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Também, mas 25 páginas mostrando a omissão do ministro, a negativa de prestação jurisdicional. Ele não decide o agravo regimental e não leva para o plenário para o colegiado decidir. O ministro, no relatório, até fez uma menção, mas na hora de decidir, lavou as mãos. Nós pedimos um habeas corpus de ofício. Olha, se o senhor entender que tudo que nós estamos fazendo, conceda um habeas corpus de ofício, examine o habeas corpus de ofício. Eu não quero crer que o ministro Flávio Dino, um jurista, ideologia política é outra história, mas é um jurista que ele não conheça a lei 14.836 de 2024, que diz, no âmbito de sua competência jurisdicional, é o artigo 640, introduziu o artigo 647-A do CPP, essa lei passou a incluir esse artigo que diz, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício
ordem de habeas corpus individual ou coletivo quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. É isso. Não tem, senhoras e senhores, uma palavra do ministro Flávio Dino, a respeito desse pedido. Ele simplesmente disse, olha, não vou analisar. Citou 7 ou 8 jurisprudências que não se aplicam ao caso. Nós deixamos isso para lá? Não. Ontem nós já ingressamos com agravo regimental. Eu estive pessoalmente hoje, 16h30, lá no Supremo Tribunal Federal, me informei que o ministro não tirou férias. Ele não está de recesso. Ele está decidido. Então, ministro Flávio Dino, eu quero crer que Vossa Excelência, que não faça em 24 horas, mas em 48, 72, decida o agravo regimental que nós ingressamos, respondendo aos questionamentos. Agora, por favor, não venha dar vista à Procuradoria-Geral da República para ficar lá 15 dias e aguardar chegar agosto. Não. Eu espero que Vossa Excelência não faça isso. Que veja os argumentos que lá foram colocados e traga uma decisão, uma resposta para especialmente o Felipe Martins e os seus familiares. Doutor Ricardo, quer acrescentar alguma coisa nessa matéria que eu já conversei sobre o doutor S? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu creio que não está bem explicado. Ok. Então, olha, eu sou uma pessoa, vou fazer 70 anos já, mas tem algumas coisas que me deixam revoltado. No dia que eu não tiver capacidade de me indignar com injustiças, eu vou fazer outra coisa. Eu saio do direito, dou meus livros para algumas pessoas e vou para a praia. Acordar de manhã, caminhar, voltar. Mas enquanto eu estiver trabalhando pelo meu país, eu vou trabalhar pelo meu país, aquilo que a Bárbara escreveu no Twitter, na rede social dela, que eu não sei qual é verdadeiro. Eu quero me dedicar daqui para frente à causa do Felipe Martins, à causa do 8 de janeiro e a outras causas de interesse nacional. E para concluir, ministro Alexandre Moraes, a sua não decisão está bem parecida com o que está no artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nós não conseguimos entender como é que, diante de tanta prova, Vossa Excelência mantém Felipe Martins preso. Ministro, isso é uma maldade. O que o senhor está fazendo é uma maldade com esse rapaz. É uma maldade. E também... Não é só a ausência de provas daquilo que eles acusam, mas é a robustez e a imensidão da quantidade de provas de inocência. Sim. Ao qual ele simplesmente não examina, um termo aqui no direito que a gente usa, ele não faz a valoração. Sim. Das provas. Ele podia muito bem dizer, não, isso aqui para mim não vai servir por causa disso. Não, ele simplesmente não fala. Por exemplo, ele se omitiu de falar várias vezes. Em todas as petições, a gente põe lá e menciona a lista oficial fornecida pelo governo Lula, em lei de acesso à informação. Ele não menciona. Não, ele não menciona, ele simplesmente ignora. Ele não valora, ele não fala, não vale. E aquilo que o Dr. Sebastião não falou, a gente acabou esquecendo, a geolocalização, que ele foi deferir a pedido nosso e só agora. Sendo que, peraí, tá esquisito esse negócio, porque em todo o relatório da PF, eles usam a geolocalização para dizer fulano de tal foi para tal lugar, junto com não sei quem. Segundo, a geolocalização por estação rádio base. Que são as anteninhas de celular, para o povo entender, que dizem onde você está, no planeta Terra. E agora, como eu brinco com o pessoal, parece que no dia 30 parou de funcionar, Uhum. Parou de funcionar as estações de base, final de ano, certo? As antenas do celular, elas tiraram recesso também, porque daí simplesmente não interessa. É absurdo, Ricardo. Eu vou ler mais um artigo aqui para encerrar, Ricardo. É a Lei 10.079 de 1950 que diz, artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 4, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo.
Na minha avaliação modesta, senhor ministro Alexandre de Moraes, ou Vossa Excelência está prevaricando no artigo 319 do Código Penal, ou Vossa Excelência está sendo desidioso no artigo 39 da Lei 10.079. Eu espero que Vossa Excelência reflita sobre o que está fazendo com o nosso país. Reflita. Mas eu estou falando aqui como advogado. Eu estou tratando aqui, eu, doutor Wes, doutor Ricardo, nós estamos aqui tratando da defesa do nosso cliente. Nós estamos aqui cumprindo com o nosso dever. Nós não somos advogados que vamos chegar em festinhas para conversar com Vossa Excelência, ou ir para viagem do exterior, para congressos, para conversar com Vossa Excelência ou com qualquer ministro. Nós tratamos tudo dentro do processo. E tudo que eu gostaria, claro, não com esse tempo, de dizer a Vossa Excelência, se tivesse nos concedido uma audiência, eu estou dizendo aqui publicamente. Parece, né, Ricardo, que nós somos incompetentes. Esses advogados aí são incompetentes, não conseguem uma liberação de uma coisa tão simples como essa, né? Exatamente. Quando o delegado da Polícia Federal, que fez a representação pela prisão, pela prisão do Felipe Martins e dos outros, deveria ter a certeza de que efetivamente ele saiu do país sem a intenção de voltar. E aí nessa matéria, não é a defesa que tem que provar isso. Ainda eu volto ao parecer do PGR de 1º de março de 24, que ele opina embora depois tenha feito outra modificação, opina o relaxamento da custódia, sem embargo de ser tomada providência de cautela, como a proibição de deixar o país e retenção do passaporte. O PGR não pediu nem a colocação de tornozeleira eletrônica, que, aliás, não sei se com esse clamor vai ser suficiente para colocar o Felipe Martins em liberdade. Nós vamos rir juntos nessa causa e vamos chorar juntos se for necessário, mas nós estaremos unidos para dizer, e para finalizar, e esquecendo, existe uma história por aí, olha, vai manter o Felipe até ele delatar. Delatar o quê? Quem? Como? Quando? Nunca. Nada, porque não existe.